Fala, galerinha do oitavo ano, turma 1801 do Colégio Zacarias, tudo bem com vocês? Poxa, é um prazer reencontrá-los por aqui para que a gente possa rever alguns conceitos importantíssimos e relembrar as funções sintáticas que são mega importantes para as próximas matérias que estão por vir. São mega importantes, tá bom? Vamos falar hoje sobre predicativo. Então, vou começar aqui falando com vocês sobre a questão de predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. Tá bom? Vamos lá. É a qualidade, característica ou condição que se atribui ao sujeito ou ao objeto da oração. Por isso existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Característica ligada a essas questões. Se é predicativo do sujeito, é porque está dando característica ao sujeito. Predicativo do objeto, característica ao objeto. Olha o exemplo aqui. O menino é inteligente. Inteligente é um predicativo do sujeito, porque dá característica ao menino, que é o sujeito. E olha quem está no meio, verbo ser, um verbo de ligação. Esse é o exemplo mais fácil, mais objetivo, mais tranquilo com relação a isso. Tá bom? Nem sempre você vai ter um verbo de ligação, mas muitas vezes você terá um verbo de ligação, cuja função é ligar o sujeito a uma característica. Tá bom? Então, ó, o aluno ficou doente, doente, característica predicativo do sujeito. O aluno chegou atrasado. Aqui o verbo já é intransitivo. Chegar não é um verbo de ligação, é um verbo intransitivo. Mas é como se eu pudesse dizer assim, o aluno está atrasado. Atrasado é uma característica que eu dou ao sujeito. Então, atrasado também, predicativo do sujeito. Apesar de não ter um verbo de ligação aqui. Viu? Eu posso ter um predicativo do sujeito com um verbo de ligação ou com um verbo intransitivo. É essa questão que eu quero que vocês analisem com bastante atenção aqui. Tá bom, meus queridos alunos? Tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto fazem parte do predicado. Então não confunda, predicativo é uma coisa, predicado é outra. O aluno terminou a competição debilitado. O aluno é o sujeito. Terminou é verbo. Vou analisar o verbo. Terminou o quê? Se eu faço essa pergunta ao verbo transitivo direto, a resposta, o complemento, objeto direto. Debilitado é a característica que eu estou dando ao aluno, que é o sujeito. Logo, ele é meu predicativo do sujeito. Veja, eu não tenho verbo de ligação. Meu verbo aqui é transitivo direto. Mas eu posso ter um predicativo do sujeito, mesmo não tendo um verbo de ligação. Aqui, nesse caso, o verbo é transitivo direto e eu tenho como complemento, obrigatoriamente, um objeto direto. Tá bom? Vamos continuar analisando aqui. Ele conversou com os colegas emocionado. Ele é o sujeito. Conversou. Olha a pergunta que eu faço ao verbo. Conversou com quem? Na minha pergunta, na minha resposta, tem a preposição. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto, que é o complemento, é a resposta. E vocês viram, lá no final, eu tenho o predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do objeto, eu vou ter com verbos transitivos. É quando eu estou dando característica ao objeto. Ou objeto direto ou objeto indireto. E não mais ao sujeito. Ok? Então, muita atenção com relação a essa questão aqui. Olhe sempre para os exemplos, avalie, analise, para que você possa guardar. Eles encontraram a bolsa intacta. Intacta é o predicativo do objeto. Por quê? Porque está dando uma característica à bolsa, que é o objeto direto. Eles encontraram o quê? A bolsa. Intacta não está dando característica ao sujeito eles, mas a bolsa, que é o objeto direto. Olha como é que é fácil, olha como é que é simples você observar essa questão. Ok? Então, muita atenção quando você estiver avaliando aí, para ver se está dando uma característica ao sujeito ou ao objeto. Nesse caso, intacta, dando característica ao objeto direto, a bolsa. Por isso, um predicativo do objeto. Ok? Agora, eles encontraram a bolsa intacta e eles encontraram a bolsa amarela. Caramba, as frases são praticamente iguais. Tem a mesma estrutura, a mesma formação. Por que aqui é predicativo do objeto e aqui é adjunta de nominal? Quando você estiver na dúvida, faça a seguinte questão. Ó. Eles encontraram intacta a bolsa. Se der para jogar característica antes do artigo, predicativo do objeto. Mas se não der, eles encontraram amarela a bolsa, fica meio sem sentido. Então vai ser adjunta de nominal. Sempre que gerar essa dúvida, você pode fazer essa brincadeira aqui. Tá bom? Intacta a bolsa, dá, mas amarela a bolsa, eles encontraram amarela a bolsa, fica meio, sem sentido o negócio. Se não der para fazer isso, jogar característica para antes do artigo, é adjunta de nominal. Se der para jogar antes do artigo, é predicativo do objeto. Viu os macetezinhos?
na questão da função sintática que podem causar, né, algum problema, alguma dúvida, mas o tio Mimi está aqui para ajudar a solucionar. E existe um outro macete, ó, eles encontraram a bolsa intacta. Se der para substituir o termo, né, o objeto direto, por um pronome oblíquo, eles encontraram na intacta. Então vai ser predicativo do objeto. Deu para substituir o objeto por um pronome oblíquo, perfeito. Então, intacta, predicativo do objeto. Agora, já não dá para fazer isso. Ó, eles encontraram a bolsa amarela, eles encontraram na amarela. Meio sem sentido. Não dá para fazer a substituição. Né? Se não der para fazer essa substituição, adjunta de nominal. Perfeito? Olha aqui outro exemplo, agora com objeto indireto. Quentinho, está dando característica ao bolo e não ao eu. Então eu gosto de quê? Do bolo. Perfeito? Verbo transitivo indireto, objeto indireto, característica está sendo dada ao bolo, que é o objeto indireto, então quentinho é o predicativo do objeto, porque a característica está sendo dada ao bolo, que é o objeto indireto, e não ao eu, que é o sujeito. Isso é apenas para mostrar como é que pode acontecer com um objeto direto ou com um objeto indireto. Se você se ligar nas perguntas, se você fizer os macetes, analisar da maneira como a gente vem informando a vocês, cara, vocês vão tirar isso de letra. Vai ser fenomenal e vocês vão conseguir, numa boa, fazer a análise sintática de todas essas questões aqui. Tá bom? Então, é o que o tio Mimi tem para informar vocês. Valeu, galera!